Pensam que sabem muito sobre a vida deste lado, quando, na verdade, não conhecem nem a ponta da realidade. Senhor, interpelou um dos componentes da sua equipe, assustado diante da fúria revelada pelo juiz. Vão tentar levar-nos para aquela maldita reunião de novo? Que tentem. Bando de covardes incompetentes. Fracos metidos a anjos. Se tentarem, vou destruí-los. Quero ver quem vai se atrever a desafiar o meu poder. Não tolero essa ladainha de perdão e de amor ao próximo. O meu próximo sou eu mesmo e o resto pouco me importa. O que está bom para mim é o que me interessa, pouco importando-me o que acontece com os outros. Os covardes, os submissos que abaixem a cabeça até quebrar o pescoço. Problema deles. Comigo não. Se tiverem o atrevimento de tentar levar-me ou um de vocês para aquele local onde os derrotados se reúnem, quebrarei tudo lá dentro. Falarei tamanhos palavrões que derrubarei aquelas paredes velhas e mal cuidadas. Aquele bando de pamonhas não me conhece. Enquanto dizia isso, uma substância escura como uma fumaça densa era emitida de todo o seu corpo espiritual. O ar daquele ambiente tomava-se sufocante. Energias negativas de alta intensidade invadiam o quarto daquela casa na face da terra. Podia-se dizer que o escuro da noite naquele local intensificara-se mais ainda. A equipe espiritual dos amigos desencanados pôs-se em oração emitindo sentimentos de compreensão, de paz e amor em direção ao juiz e seus auxiliares. Rogavam a Jesus, o Mestre amado, proporcionasse a misericórdia divina a todos ali presentes. Aos poucos, como uma chuva muito fina, forte claridade foi descendo sobre todos e desfazendo as emissões escuras até então presentes. Sentindo-se mal, embora sem identificar a razão, o espírito obsessor e seus auxiliares afastaram-se rapidamente, e Ana, de posse do corpo físico, pôde repousar pelo resto da madrugada. Enquanto as estrelas continuavam a pontilhar bordando o negro da noite, o plano espiritual dedicado ao bem providenciava as condições necessárias para que os espíritos necessitados de comparecer à reunião de desobsessão do centro espírita frequentado por Ana se fizessem presentes. Era essa reunião a que os subordinados do juiz se referiam. Naquele encontro em um ambiente impregnado de amor, os espíritos encanados e desencanados tentariam fazer vigorar o alerta. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. 12. O mal insiste. Devido ao fato de Ana ter ido procurar o socorro da espiritualidade superior junto ao centro espírita frequentado pela amiga, a figura do juiz resolveu a atacar com toda a força. Era preciso impedir a ação daqueles encanados derrotados, covardes, fracos, que confiavam numa justiça incompleta e tardia sobre as suas vítimas. Naquela noite aguardou o sono de Ana e de Cláudio para pressionar com todos os argumentos de que dispunha para que o mal se consumasse, ou através do adultério da jovem ou de mais um crime por parte do marido, vitimando mais uma esposa. Esperou ansioso o adormecimento da jovem assim que o espírito se afastou do corpo não se fez esperar. O Senhor novamente. Não desejo mais vê-lo e muito menos conversar com o Senhor. Calma, moça. Hoje trouxe as provas do que revelei a você em nosso último encontro. Infelizmente preferiu a fuga pela perda da consciência, minha jovem. Não vai ser desmaiando que conseguirá modificar a realidade. Aliás, isso já revela o resultado dos conselhos que tem ouvido daqueles fracos do centro onde você tem ido. Através deles nunca conseguirá realizar seus sonhos, principalmente o de ser mãe. O senhor achou exagero a maneira como reagi, diante da barbaridade que o senhor falou sobre a morte da ex-esposa de Cláudio, perdendo a consciência. Essa atitude é um sinal de fraqueza com que os espíritas estão te contaminando. E apesar de tudo, você insiste em continuar indo àquele local. Como o ser humano gosta de sofrer. Consegue procurar as companhias menos recomendáveis, abandonando o conselho de amigos leais como eu e que podem ajudá-la a conquistar tudo o que deseja. Não quero continuar conversando com o senhor.
Por favor, se retire da minha casa. Eu vou, meu bem. Antes, porém, vou te apresentar a prova definitiva do que falei na nossa última conversa. Se mesmo assim preferir os fracos que estão te enganando, depois não reclame. Emitiu uma ordem mental acompanhada de um pequeno gesto e seus auxiliares entraram com um espírito de rosto coberto com uma espécie de véu. Conduziu aquele vulto bem à frente de Ana e perguntou: Conhece essa nossa amiga? Como posso saber, se está de cabeça coberta? Então, olhe bem que vou auxiliá-la a lembrar-se. Olhe bem para esse rosto. Dito isso, puxou bruscamente o tecido que cobria os traços daquele espírito. Ana soltou um grito de espanto, balbuciando: Sim. É Clara. A esposa assassinada. Pergunte a ela se estou mentindo, moça atrevida. Não fuja da verdade mais uma vez. Está aprendendo a ser fraca e derrotada com os espíritas. Está bem na sua frente aquela que já ocupou o seu lugar tempos atrás junto a Cláudio, inclusive deixando 2 filhos órfãos, porque foi assassinada por ele. Vamos. Não fuja. Enfrente a realidade e confira se sou eu ou os seus amigos do centro que estão mentindo. A ex-esposa de Cláudio estava semi-adormecida, tamanha a dominação mental que o espírito do juiz conseguira impor-lhe. Ao mesmo tempo insistia com Ana. Vamos. Pergunte-lhe. Ou já viram uma covarde como seus amigos da terra? Novamente os espíritos amigos ali presentes utilizaram da própria arma do obsessor, que causaram uma grande confusão na vítima, fazendo com que Ana adormecesse e retomasse ao corpo novamente. Furioso, amaldiçoando, proferindo palavrões, o espírito, infeliz com a fuga da vítima novamente para o refúgio físico, gritava: Desgraçada! Fugiu de novo. Está envolvida pelos malditos espíritas. Mas não vou deixá-la. Ela já é minha. Minha. Afastou-se do quarto e procurou por Cláudio, adormecido no cômodo destinado aos hóspedes, já bem menos envolvido pelo álcool. A conduta de Ana, orientada pelos amigos do centro espírita, não alimentado discussões, fizera com que o marido passasse a beber menos. Desdobrado ao lado do corpo que dormia, recebeu o impacto vibratório negativo da entrada naquele local do juiz, e seus auxiliares, que logo lhe dirigiu a palavra. Acorde, seu banana. Se você fosse mais rigoroso com a sua mulher, ela não estaria indo a locais impróprios como está fazendo. Acorde. Cláudio estabeleceu sintonia com aquela figura, recuando em atitude de defesa. Você outra vez? Saia da minha casa. Não quero vê-lo. Saia. Olha só, exclamou com deboche o juiz. O homem está valente. Esqueceu-se do crime, desgraçado. O que já fiz não tem mais jeito. Não quero mais você aqui na minha casa. Pois vou ficar. E hoje trouxe de novo a sua vítima. Lembra-se dela? Puxou Clara pelos ombros e colocou frente a frente ao ex-marido. Olhe bem, seu covarde. A sua vítima. A mãe que você tirou de seus próprios filhos. Não tem vergonha, maldito. A intenção do obsessor era levá-lo ao máximo desequilíbrio possível para tomá-lo uma presa mais fácil, já que sobre Ana a sua investida tinha sido frustrada pela intervenção da espiritualidade superior. A visão da ex-companheira tocava profundamente na consciência de Cláudio, que rememorava num mecanismo rápido e inevitável o crime cometido. Por isso que os espíritos amigos nos ensinam que da prisão da consciência não conseguimos fugir, como também ser o inferno um estado de alma que acompanha o culpado por onde ele andar, não sendo absolutamente um local externo onde o espírito fica prisioneiro após a morte física. Na presença de sua vítima do passado, o ex-marido imediatamente teve evocado o erro do passado transformando-se num instrumento de tortura no presente daquele momento. Ele recuou, procurando esconder o rosto para não ver novamente a figura de Clara. O juiz tomou o ataque. Se quiser aceitar minha proposta,
Nunca mais retomarei aqui para atormentá-lo, nem a sua ex-esposa. Que proposta! Ana está molando com esse assunto de filho. Você, muito acertadamente, se recusa. Afinal, não tem mais idade para criar descendentes nascidos agora e, além disso, tem os filhos do casamento anterior como compromisso maior. Está certo. Eu apoio. Onde está querendo chegar, desgraçado? Muito simples. Ajudamos você a se livrar desse esposo atual através de um crime perfeito e nunca mais nos verá. Dou-lhe minha palavra. Desaparecemos, eu, Clara juntamente com Ana. Que me diz? Antes que respondesse, a espiritualidade superior introduziu energias desequilibrantes no centro gástrico de Cláudio, já abalado pelo uso crônico da bebida, provocando-lhe dores naquela região, o que serviu para o despertamento do corpo físico, obrigando o retorno rápido do espírito do marido de Ana para o veículo material. Com mais essa presa fugindo-lhe por entre os dedos na hora em que iria envolvê-la de uma maneira mais séria, o espírito do juiz tornou-se mais agressivo ainda, começando a percorrer aquele local como se estivesse à procura de algo, franzindo as sobrancelhas. Não. Primeiro a esposa, agora o marido me escapa das mãos de repente. Aqui tem coisa. Sim. Eles devem estar por trás disso tudo, os malditos homens da luz. Devem estar por aqui se intrometendo no que não é da conta deles. Mas não tem importância. E bom que estejam presentes para que possam assistir à derrota pessoalmente. Bando de fracos acostumados à derrota em nome de um amor que não é capaz de fazer justiça, que não é capaz de realizar a felicidade de quem acredita em suas bobagens. Estão aqui, desgraçados. Por que se escondem? Não se julgam muito fortes. Mostrem-se e lutem, bando de fracassados e covardes. Dizendo essas palavras e minando o ódio e o desequilíbrio por todo o seu ser, esmurrava o ar contaminando o ambiente com suas vibrações altamente negativas. O espírito do obsessor vibrava numa frequência grosseira característica da prática constante no mal. Dessa maneira, não conseguia visualizar os espíritos a serviço do bem, localizados numa frequência vibratória mais elevada e invisível para os habitantes das trevas. Do cetro que detinha nas mãos, o juiz disparava uma espécie de raios magnéticos que explodiam, liberando uma energia altamente desequilibrante ao meio ambiente. Eram semelhantes a granadas que, ao explodirem, liberavam fragmentos mortais para as pessoas sob o seu raio de alcance. Os componentes do plano espiritual em socorro naquele lar em oração pediam a Jesus por todos ali presentes, quer encarnados ou desencarnados. Na medida em que a oração sincera e confiante no socorro do plano maior se desenvolvia, uma espécie de campânula construída de energias eletromagnéticas descia sobre o grupo espiritual que trabalhava em nome do amor, como também em Cláudio e Ana, adormecidos. Os raios que partiam do cetro do juiz batiam nessa campânula e retomavam refletidas sobre o emissor e seus auxiliares, ocasião em que provavam do próprio veneno. Sentindo-se mal com o reflexo sobre si mesmo das energias desequilibrantes que emitira, o juiz afastou-se daquele lar, levando com ele seus auxiliares, sua frustração e o seu ódio aumentado contra os homens da luz e suas vítimas encarnadas. Não havia chegado ainda para ele a ocasião de compreender que devemos colocar em prática reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. 13. O mentor Vespasiano. Reunidos o mentor com os seus aprendizes em local próximo ao charco, ele aproveitava o momento para esclarecimentos importantes. Meus irmãos, assistimos a uma sequência de atitudes lamentáveis de irmãos infelizes envolvidos pela força do ódio. São situações que nos causam tristeza porque não é esse o destino que a providência divina deseja para nenhum dos seres da sua criação. Saímos do seio de Deus para vivermos mergulhados na paz e envolvidos pela felicidade. Contudo, de posse do livre-arbítrio, vamos perdendo o controle de nosso egoísmo, de nossa vaidade e orgulho,
pilares mestres de todos os nossos desequilíbrios. Clara, ferida em seu amor próprio pela traição do marido, resolve pagar na mesma moeda. Ele, por sua vez, com o orgulho ofendido, delibera pelo crime que destitui a esposa do seu corpo físico e os filhos da mãe carnal. Ana, a esposa atual, jovem ainda, abre os ouvidos à vaidade e ao orgulho, passando a dar condições para os fatos que envolvem. E assim ocorre com todos os desatinos que praticamos pela longa estrada da evolução. Se formos analisar falta por falta, na profundidade de cada lima encontramos uma ou mais associações do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E como é difícil de acordarmos para essa realidade. Mentor Vespasiano, perguntou um dos aprendizes. A demora da interferência da providência divina em retirar esses irmãos do domínio do espírito chamado de juiz, é porque existem os crimes, a consciência de culpa, a necessidade de pagar pelos desequilíbrios cometidos por nossos irmãos Cláudio, Clara e Ana. Não há demora na interferência de Deus. Quem dita o momento exato para o socorro chegar não é a providência que está sempre de plantão. Somos nós mesmos que permitimos, dando as condições necessárias ou não para que isso aconteça. O sofrimento é necessário não como um castigo, mas como um instrumento para o ente espiritual ser educado, voltar-se para a luz, desejar ser auxiliado, desejar mudar de vida. Mas mentor, perguntou outro aluno ali presente. Não desejamos sofrer. Por que não damos essas condições o mais rápido possível para sermos socorridos? Porque aí entram em jogo novamente as três condições de falirmos: o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Se atentássemos para os alertas de Jesus, não coletaríamos dívidas pela estrada afora. Não recomendou ele reconciliar o mais depressa possível com o adversário? No entanto, cultivamos o ódio em nome da vaidade e do orgulho. Já imaginaram na época em que a honra, ou seja, o orgulho, era lavado, como se dizia, através do ato lamentável do duelo? Que coleção imensa de inimigos não colecionamos? Hoje não se empunham mais as mesmas armas, mas continuamos a duelar. Não compreendo, irmão Vespasiano, exclamou outro ouvinte. E muito simples. Uma minoria na Terra não detém a fortuna gerando tantos desequilíbrios sociais no planeta. A arma desse duelo é o dinheiro, que não consegue saciar o seu proprietário transitório. Não existem milhares de homens que compram o corpo de uma mulher, muitas vezes visitada pelo desespero da necessidade urgente. A arma desse duelo é o dinheiro empregado de uma das formas mais sórdidas, porque utilizado contra uma criatura em desespero e em desequilíbrio. O prazer, comprado numa ocasião como essa, nunca proporcionará a saciedade de quem o busca. Não podemos e nunca seremos felizes tripudiando sobre as desgraças alheias. Não há espaço na lei maior para que um irmão seja feliz utilizando-se do suor, da angústia de um outro irmão. Por acaso não se duela pelo mando na face da terra, empregando as armas que forem necessárias para se atingir o poder? Armas como a mentira, as promessas nunca cumpridas, a corrupção, a traição dos sonhos de um mundo melhor, a arma da impunidade. Por acaso não se duela por uma posição social de importância, passando outro para trás através de negócios escusos? E a arma da desonestidade? Sim. Infelizmente existem muitos duelos no mundo. Duelos que vão deixando vítimas que retomam para cobrar o mal recebido. Que dizer do duelo das guerras onde em nome do orgulho, quando não envolvem o nome de Deus, jovens perdem a vida, abençoado tesouro, partindo para o plano espiritual em extrema derrota. Essas atitudes ao longo da estrada evolutiva têm o seu preço, porque ninguém burla a lei para sempre. Quer dizer então que o sofrimento não é uma punição de Deus, um castigo, como se entendia desde há longo tempo? Formulou a questão um ouvinte em dúvida. O Deus que nos criou nunca castiga nenhum dos seus filhos. O objetivo da providência é educar-nos para o bem, para o amor. Entretanto, o Deus que nós criamos à nossa imagem e semelhança, esse castiga. Desculpe-me, mentor.
Agora estou mais confuso, tomou mesmo aprendiz. Mas não vai ficar por muito tempo assim. É bastante fácil de entender. Temos tão pouco conhecimento que não conseguimos compreender em toda a sua grandeza Deus que nos criou. Dessa forma, acabamos por criar um Deus de acordo com a nossa imaginação, colocando nesse ser defeitos que temos em nós mesmos. Jesus revelou-nos o Pai verdadeiro quando disse que nenhum pai da terra seria capaz de estender um pedaço de pedra a um filho que pedisse por um bocado de peixe para matar a fome, quanto mais nosso Pai Celestial. Se o Pai da terra age assim, por que imaginar que Deus fosse capaz de outra atitude? Em nossa frágil concepção do Criador achamos que isso é possível e por isso acreditamos que Ele seja capaz de castigar, de punir, de sentir-se bem com o sofrimento de seus filhos. O que estou tentando explicar é que o Deus que nos criou jamais castiga. Temos muita dificuldade de entender isso porque vivemos nos relacionando com o Deus antropomórfico que criamos e a quem transferimos reações nossas. Portanto, o sofrimento é a colheita da livre semeadura que fizemos com o objetivo de nos trazer de volta para o caminho correto. Uns respondem mais rápido à ação da dor. Outros, mesmo sofrendo, resistem amparados pelo orgulho, egoísmo ou vaidade. Podemos dizer, mentor, indagou outro interessado em aprender que a irmã Ana representa aqueles que cansaram mais rápido de sofrer, procurando socorro no centro espírita. Sim. A partir do momento em que desejou mudar o rumo de sua vida para ser feliz com o marido, abriu as condições para o auxílio da providência divina, como temos visto nestes últimos dias. A irmã optou pelo amor e a essa força nada é capaz de resistir. Mentor. Nossos irmãos serão levados à reunião no centro espírita para o diálogo esclarecedor. Vamos estudar a situação de cada um para ver como isso será feito. E preciso muito amor para esclarecer aos que são a causa da dor. Esses irmãos portam o sofrimento que semeiam dentro de si mesmo. Por isso, ao se manipular uma ferida na procura de curá-la, é preciso muito amor para que doa o menos possível. Se vamos convidar esses irmãos para a bênção do amor, não pode faltar em nós a presença desse mesmo amor no trato com os sofredores. Quando os encarnados estiverem com as providências tomadas naquele plano da vida, realizaremos o necessário do nosso lado para que o socorro a todos seja providenciado. Agora, vamos rogar a Jesus por todos os necessitados da misericórdia de Deus, começando por nós mesmos. Com uma prece sublime originada nas fibras mais íntimas do seu ser, o irmão Vespasiano rogou um socorro da providência divina para todos os seres da criação presos ao vale de lágrimas, necessitados de entender o mais rápido possível que é necessário reconciliar-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. 14. No Centro Espírita. Enquanto esses esclarecimentos ocorriam no plano espiritual, Ana era orientada no centro espírita para que pudesse compreender, ao menos parcialmente, o mecanismo de todos os acontecimentos que envolviam Ana e o marido, já que a ignorância é a maior fonte dos males que visitam as nossas vidas. A pessoa encarregada dessa tarefa conversava com ela. Ana. É preciso que entenda, mesmo que aos poucos, a trama em que você e outras pessoas e espíritos estão envolvidos. Dessa maneira, você poderá colaborar com você, conosco e com a espiritualidade amiga, resultando o alívio aos problemas que enfrenta. O que acha que somos, Ana, no sentido espiritual da existência? Não entendo quase nada, mas com esse pouco tempo que tenho vindo ao centro, entendo que somos espíritos estudando na escola da Terra. Esse pouco que sabe, Ana, representa muito perante a grande maioria dos homens que, não sabendo disso ou não se importando com essa realidade, corre desesperadamente toda uma existência atrás dos valores materiais da vida como se, satisfazendo o homem físico, pudesse entrar na posse da felicidade que tanto desejamos, buscando-a por caminhos tortuosos e comprometedores, sem nunca encontrá-la. Gostaria de saber o que compreendeu sobre o que ocorre conosco após a morte desse corpo. O nosso espírito vai para o lugar que merece no plano espiritual.
Repare bem o que disse ponto e vírgula J. O nosso espírito vai. Na realidade somos nós mesmos que vamos, porque somos esses espíritos e não um corpo físico. Esse corpo é nosso instrumento de trabalho na Terra. E nossa vestimenta transitória, que vai se acabando com o passar do tempo, preparando para libertar-nos como espíritos no instante da morte. Essa verdade, Ana, é difícil de ser compreendida. A grande maioria afirma que a alma ou o espírito vai para tal lugar, quando na realidade somos nós que iremos para algum local no plano espiritual. Essa tomada de consciência que somos espíritos é difícil. Nos identificamos mais com o ser material. Não conseguimos absorver o fato de que somos espíritos transitoriamente na posse de um corpo. Achamos, erradamente, que somos um corpo que por acaso possui uma alma que fica guardada em algum cantinho do corpo e que um dia despertará com o fenômeno da morte física. A realidade é que como espíritos usamos e, muitas vezes, abusamos desse corpo de carne que é o nosso abençoado instrumento de trabalho. Se não conseguimos entender isso, quanto mais viver de acordo com essa realidade. Daí se origina toda a dificuldade de vivermos melhor quando encarnados e investindo no bem para o crescimento nosso como espíritos imortais. E o que você acha que acontece com os nossos sentimentos, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa vontade quando desencarnamos? Não entendi bem a pergunta. O que estou procurando explicar é que continuamos a ser no outro lado ou na outra dimensão da vida exatamente como somos em termos de sentimentos, de desejos, da capacidade de amar ou odiar. Ou seja, a morte não realiza milagre nenhum. Continuamos a ser como exatamente fomos enquanto na posse do corpo material. Se aqui na Terra somos capazes de odiar, de ser desonestos, adúlteros, viciados, continuamos a ter os mesmos sentimentos do outro lado. Não há nenhuma transformação no que se refere ao ser imortal, ao espírito no que se refere ao seu caráter. Aliás, quando estamos no planeta entendemos as coisas espirituais como algo sobrenatural, quando na verdade tudo é natural, porque faz parte da natureza que ainda desconhecemos totalmente. Quando quisermos entender alguma coisa, qualquer coisa, do mundo dos espíritos, basta lembrar que eles nada mais são do que seres vivos, inteligentes, que como nós um dia aqui viveram e para lá retornaram após a morte da vestimenta carnal. Ou seja, os espíritos são os homens de ontem fora do corpo material, como também os seremos um dia. Tudo que o homem aqui na Terra é capaz de sentir, de desejar, de querer, os espíritos também o serão. Portanto, quando quisermos entender os sentimentos dos seres que estão no outro plano da vida, basta perguntar para nós mesmos se seríamos capazes de agir assim ou de sentir isso ou aquilo e teremos enorme facilidade de entender o que se passa na outra dimensão da existência. Essa é outra realidade difícil de ser entendida pelos homens. Julga-se que, ao partirmos para outra realidade da vida, adquirimos, como num passe de mágica, as qualidades que não tínhamos enquanto na vida física. Isso nunca ocorre. Quem é capaz de amar, de odiar no corpo, vai continuar sendo capaz de odiar como espírito desencarnado. O único milagre que a morte apresenta é a continuidade sem saltos da vida. Isso não é fácil de entender, não. Mas é preciso, porque é a realidade de Deus. O que achamos, no que acreditamos, não anula a grande verdade que nos aguarda. Muitas pessoas escondem-se, como se isso fosse possível, atrás de sua descrença em Deus, na continuação da vida após a morte, para continuar sua vida no erro, no mal, no custe o que custar para ser feliz. Doloroso engano, porque a realidade que impera independe da nossa crença ou descrença nela. As leis do Pai dão a cada um segundo as suas obras, não pedindo a nossa permissão ou aval para isso. Colheremos sempre o que plantamos independentemente de acreditarmos ou não. Por isso é mais cauteloso considerar essa realidade do que negá-la para poder continuar no erro de consciência em paz, se é que isso é possível. Conseguiu entender um pouco agora? Consegui,
mas gostaria de aprender muito mais porque o assunto é fascinante e grave. Muito grave, Ana. Muito mais do que possamos imaginar. Não aceitando essa realidade, somos vítimas fáceis de espíritos desencarnados dedicados, temporariamente, ao mal. Eles próprios desejam que não acreditemos nisso tudo para que possam continuar disseminando o mal sem serem descobertos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E isso que deve estar ocorrendo com você e o seu marido. Comigo. Está vendo como são as coisas? Sempre achamos que conosco essa realidade não se aplica. Qualquer pessoa pode estar sob a influência de espíritos transitoriamente dedicados ao mal. Algumas mais, outras menos, mas todos podemos ser influenciados por eles, Ana. Mas como o Senhor chegou a essa conclusão? Esse homem, que você nos contou que encontra nos sonhos enquanto dorme, é um espírito infeliz, desejoso de instalar o desequilíbrio, a desarmonia em seu lar. Enquanto durmo. Sim, Ana, porque quem dorme é o corpo. Está vendo como perdemos facilmente a noção de que somos espíritos dentro de um corpo físico. Enquanto repousa, o corpo liberta o espírito que no plano espiritual pode encontrar outros espíritos. O sono reparador para o corpo físico não atinge o ser espiritual, que consegue, nessas ocasiões, maior liberdade para viver na realidade espiritual da existência. Sempre que o corpo diminui sua influência sobre o ser espiritual como no sono ou nas enfermidades graves, o espírito consegue afastar-se dele e viver de forma mais consciente a realidade do mundo dos espíritos, de onde veio e para onde retomará um dia. E por isso que muitas pessoas gravemente enfermas começam a relatar o que veem com os olhos do espírito e as pessoas que estão à sua volta acham que estão delirando pela doença que a vitima naqueles dias. Não. Estão, na realidade, vivendo mais intensamente o mundo dos espíritos para onde se preparam para retornar revendo, mesmo ainda na carne, as realidades daquele plano. Podem ver familiares que partiram antes e que vêm recebê-los naquela hora. No entanto, ao relatarem essa realidade, são taxados de estar delirando. Tudo porque não acreditamos firmemente na continuação da outra realidade da vida. Nessas ocasiões do seu repouso corporal, esse irmão desejoso de fazê-la sofrerem contra você no plano espiritual, ocasião em que aproveita para agir. E, veja bem, durante o dia ele também pode aproveitar para influenciá-la através do pensamento invigilante. Traço como é difícil entender. Esses seres seriam aquilo a que chamaram de demônios, diabo ou Satanás? Esses seres são nossos irmãos, Ana. São filhos de Deus como qualquer um, com os mesmos direitos e deveres, submetidos às mesmas leis de amor. E a maldade do homem que os faz vê-los dessa maneira. São irmãos em temporário equívoco que abraçam o mal e o semeiam, sendo, contudo, vítimas desse mesmo mal. São alunos aprendendo com a dor que o mal não compensa. Não existe nenhum ser condenado eternamente ao mal. Tudo é uma questão de tempo. Serão trabalhados pelas consequências dolorosas do mal que fazem ao seu próximo, acabando por aprender que essa escolha perante a vida não compensa. Quando isso ocorre, serão recebidos pela misericórdia divina como o filho pródigo da parábola ensinada por Jesus. Serão recebidos nos braços amantíssimos do Pai para realizarem a difícil tarefa da própria regeneração, recolhendo os frutos amargos da semeadura que realizaram livremente perante a própria consciência. O perdão para eles, como para todos nós, virá através de oportunidades dolorosas de reparar o mal livremente semeado na longa estrada da vida em busca da perfeição. Como é difícil entender toda essa realidade. Quantas pessoas vivem iludidas em suas religiões buscando um perdão fácil de Deus para seus erros. Se pudessem imaginar como funciona a lei, jamais usariam da vida para fazer o mal a quem quer que o seja. A dificuldade está em não tomarmos conhecimento, de uma vez por todas, de que somos espíritos imortais e não o homem físico que acostumamos a ver diante do espelho todo dia. A hora que entendermos isso, ficará fácil entender o resto.
Somos espíritos e como tal também nos relacionamos e somos influenciados pelos desencarnados. A partir desse fato fica fácil entender toda a sequência lógica das coisas. Quer dizer então que esse homem, que vejo e com o qual converso nos meus sonhos, na verdade é um espírito tentando me fazer o mal. Ana. Você pensa que é um sonho ruim, mas na verdade está, como espírito que é, tendo um contato com um outro espírito desejoso de fazer-lhe o mal. Mas por quê? Nem o conheço, nunca o vi. Para quem deseja fazer o mal, não é preciso existir motivos. Fazem o mal pelo prazer de ver o sofrimento do semelhante. Nutrem-se desse sofrimento porque se julgam acima da lei. Acreditam que o mal que semeiam é um refúgio que impedirá que sejam alcançados pelos mecanismos infalíveis da justiça de Deus. São filhos que temem o pai porque ainda não compreenderam e se escondem no mal após fazer as suas artes. Mas como fica Deus nessa hora? Permite que assim seja. Essa é a primeira defesa nossa. Onde está Deus que permite que aconteça essas coisas? É o nosso primeiro pensamento. Entretanto, quando somos nós os autores do sofrimento que atinge nosso semelhante, não perguntamos onde está Deus. Está vendo como agimos com 2 pesos e 2 medidas? Na hora em que sofremos o mal perguntamos por Deus. Mas nas ocasiões em que fazemos o mal, nos esquecemos de Deus, que nos recomenda amar ao semelhante. Desculpe-me. Não, minha filha. Somos assim mesmo. Todos nós somos ou já fomos assim. Nesses momentos em que o sofrimento chega e perguntamos por que Deus não fez nada, Ele está fazendo através de leis perfeitas que permitem o livre-arbítrio de cada espírito e determina que a cada um seja dado segundo as suas próprias obras. Ou seja, somos livres para fazer o mal, mas obrigados a colher as suas consequências. O espírito que procura levar desarmonia para seu lar, está sob a vigilância dessas leis maiores, que um dia farão retornar sobre ele as consequências dos seus erros. Quanto a nós, que sofremos o mal, este nos atinge na medida de nossa invigilância. Esquecemos também do alerta. Orar e vigiar. Corremos tanto como seres humanos, que nos esquecemos da imensa maioria dos alertas de Jesus. Só na hora da dificuldade, do aperto, é que exclamamos: onde está Deus? A resposta correta é que Ele está onde sempre esteve e sempre estará. Aguardando que caminhemos até Ele para sermos felizes para sempre, utilizando os nossos próprios esforços, vencendo as dificuldades que, através do orgulho, da vaidade e do egoísmo, construímos para nós mesmos. Deus é tão grandioso, que deseja que sejamos os verdadeiros construtores de nossa própria felicidade para que possamos desfrutá-la plenamente como seus reais proprietários. Se essa felicidade nos fosse dada por Ele de forma gratuita, ela nunca seria total, por não ter sido de nossa autoria. Sempre restaria uma restrição pelo fato de ter sido ganha e não conquistada. E lógico que no atual estágio evolutivo em que nos encontramos onde predomina o egoísmo, o orgulho e a preguiça, gostaríamos que essa felicidade viesse de graça. Mas quando crescermos espiritualmente, entenderemos de outra maneira, sentindo-nos realizados por termos conquistado de próprio esforço a paz e a felicidade que irão acompanhar nós, onde formos, como propriedades nossas. E agora, como os espíritos poderão ajudar-me? Existem reuniões chamadas de desobsessão, em que esses irmãos infelizes são trazidos para serem esclarecidos de que a prática do mal gera dor também para quem o pratica. É um trabalho muito difícil. Cada espírito encontra-se em um determinado grau de insensibilidade. Mas, com o auxílio dos mentores do plano espiritual, vamos, aos poucos, procurando mostrar a esses irmãos, temporariamente voltados para o mal, que essa conduta não compensa. E isso vai ocorrer no meu caso também? Sim, Ana. Vai ser necessário esclarecer alguns espíritos envolvidos para que a paz possa retornar em sua vida e na de seu marido. Entretanto, não se esqueça de que sua conduta e a de Cláudio são importantíssimas nessa tentativa de modificar o espírito perseguidor.
Não podemos e não devemos cruzar os braços esperando que os espíritos amigos façam tudo sozinhos. Esses irmãos infelizes têm o hábito de vigiar-nos ininterruptamente para anotar nossos defeitos e com eles justificarem a sua ação de justiceiros, que leva a cada um o castigo, na versão deles, que cada um merece pelos erros cometidos. De tal forma, que é necessário uma real transformação para o bem da pessoa que está na mira deles, demonstrando a reforma íntima necessária para colocar-nos fora do alcance de sua maldade. Eles mesmos possuem o discernimento de constatar, embora contrariados, que mudamos de vida, que optamos pelo bem, pelo exercício do amor, e isso os afugenta, por sentirem-se mal na presença da luz. A cota de serviço que cabe a cada um de nós, os espíritos amigos não farão. A mudança de vida é uma tarefa intransferível de cada pessoa. Sem a realização dessa tarefa, os amigos espirituais se verão limitados no socorro que poderão nos trazer por uma questão da própria justiça, que determina dar a cada um segundo as suas obras. Temos que ser os primeiros a entender a advertência de Jesus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. 15. Planejamento e resgate. No plano espiritual, o mentor Vespasiano, com auxílio de mais duas entidades acostumadas à tarefa que estava sendo planejada, aproveitava para fornecer mais esclarecimentos e orientações aos aprendizes. Caríssimos! Com a chegada de mais dois de nossos irmãos habituados ao planejamento de resgate de espíritos sob o jugo de irmãos infelizes, como estamos estudando com a figura denominada de juiz, nos aproximamos do momento de providências mais efetivas. Como já dissemos, a dor trabalha muito em favor do soerguimento moral de todas as criaturas. Estamos em fase final para retirar a nossa irmã Clara e mais 3 entidades em sofrimento do domínio em que se encontram, levando-as na reunião junto aos nossos irmãos encarnados para esclarecê-las e redirecioná-las para a recuperação em outros locais do plano espiritual. Sob as bênçãos de Jesus, esses irmãos nossos, transitoriamente desviados da luz, reiniciarão o caminho de volta ao progresso espiritual. Teremos que penetrar nas regiões dominadas pela infeliz entidade denominada juiz, que se sente proprietário daqueles que estão sob seu jugo. E uma ação muito delicada onde nossa arma será o amor, sempre o amor. Não permitamos que em nossos pensamentos se formule nenhum tipo de julgamento. Todos temos em nosso passado espiritual, próximo ou remoto, mazelas suficientes para causar vergonha a quem quer que seja. Diante da mulher adúltera, Jesus não emitiu nenhum julgamento, apenas aconselhou a não pecar mais. Será que podemos criticar alguém sob o ponto de vista dos erros cometidos? Sejam quais forem as cenas que venhamos a contemplar em nossa missão para resgatar esses companheiros da retaguarda, que nenhum de nós permita-se recriminações a ninguém. Se formos tentados a julgar, lembremo-nos de nosso Mestre Jesus que, do alto da cruz que ele nunca mereceu, pedia a Deus perdão por todos os homens porque não sabiam o que faziam. Da mesma forma, nossos irmãos dedicados ao mal não sabem o que fazem. Se pudessem entender a semeadura de sofrimentos que realizam para si próprios, abandonariam correndo as atitudes que vêm tomando e às quais dedicam anos a fio de suas vidas. Colheitas de séculos afora os aguardam no mecanismo de ação e reação. Por isso mesmo, não é necessário nosso julgamento. As leis de Deus a cada um darão segundo as suas obras. Mentor, poderemos ser agredidos se formos descobertos em nossa tentativa de retirar esses irmãos dessa região? Indagou um dos aprendizes. Sempre que estamos trabalhando por amor e em nome do amor, não devemos temer nada. Tentar a agressão qualquer espírito encarnado ou desencarnado sempre pode, o importante é não entrarmos na faixa vibratória do ódio. Se sintonizarmos com o mal, seremos vítimas do mal. É indispensável mantermos nossos pensamentos em Jesus, implorando misericórdia para todos que caminham em busca da perfeição. Mentor Vespasiano, indagou outro aprendiz. A prece, o pensamento no bem cria um escudo protetor contra as emanações do ódio.
As vibrações do amor como as vibrações do ódio são de alta ou baixa frequência. Se conseguirmos manter nossas vibrações acima daquelas existentes nos irmãos que habitam essa região e, portanto, em outra faixa vibratória, sem nos sentirmos melhores do que eles, teremos a proteção necessária para trabalhar em nome de Jesus. Mentor! Exclamou outro espírito presente para aprender. Como vamos entrar nessa fortaleza defendida pelo mal sem sermos percebidos? Pediremos o auxílio dos planos maiores da vida que se estendem ao infinito para que nos socorram em nossa fragilidade, em nossas mazelas morais, permitindo que trabalhemos em nome do amor. Dito isso, Vespasiano convidou a todos a elevarem seus pensamentos a Deus e a Jesus, implorando socorro para todos aqueles espíritos envolvidos pelo ódio e torturados pelo sofrimento. Mestre querido, somos os menores de teus servos atrevendo-nos a socorrer irmãos infelizes em teu nome. Ampara-nos em nossa intenção, Senhor. Somos todos viajantes da estrada evolutiva onde não podemos crescer abandonando as margens da vida os caídos, os sofredores, os mergulhados no ódio. Não podemos passar por eles indiferentes porque já fomos e continuamos a ser eternos necessitados da misericórdia e do amor de Deus. Tivemos e teremos que ser recolhidos por mãos mais generosas e firmes pela longa estrada em busca da perfeição. Nesse momento em que para nós se apresenta a oportunidade de servir em teu nome, seja para nós o arrimo que tanto necessitamos. Apazigua os corações envolvidos pela energia devastadora do ódio. Dá a essas consciências um minuto de lucidez para que possam refletir melhor e modificar em si, optando pelo amor e pelo perdão. Anula em nós qualquer ideia de estarmos fazendo alguma coisa por mérito próprio, Senhor. Auxilia-nos para que nossas mãos sejam aceitas pelos irmãos em sofrimento nesse local, que jamais esteve abandonado pelo amor. Temos a convicção do teu auxílio neste momento grave para todos porque teu é o trabalho e a vitória, Senhor Jesus. As 3 entidades mais evoluídas, irmão Vespasiano e os outros 2 recém-chegados de planos mais elevados, formavam um poderoso dínamo sobre o qual caía uma luz muito tênue que era direcionada para as regiões de trevas denominadas charco. Aos poucos a luz discreta estendeu-se como um manto delicado sobre os espíritos sofredores, como se uma pausa estivesse sendo dada aos corações e mentes em desequilíbrio. Aquele manto luminoso discreto, mas contendo energias previamente preparadas para aquele objetivo, invadia todos os mais íntimos locais do charco. Tanto o juiz como seus auxiliares sentiram uma espécie de sonolência, relaxando a atenção sobre si mesmo e sobre os espíritos ali feitos prisioneiros. Poder-se-ia dizer que aquela luminosidade envolvente estava impregnada de alguma substância anestesiante, preparando o local para a ação dos espíritos em trabalho no bem. Pronto, disse Vespasiano, retomando da profunda concentração em que a prece o mergulhara. Podemos trabalhar em nome do amor. Entretanto, volto a recomendar que não formulemos nenhum julgamento. As perguntas deverão esperar por hora mais apropriada. O importante agora é o socorro aos necessitados. Trabalhemos com Jesus e por Jesus. As 3 entidades de maior evolução abriam caminho pela escuridão da região com discreta luminosidade do próprio Espírito, auxiliadas pela cobertura de delicada luz que o manto de energias positivas estendera no local, após a prece. Clara foi localizada pela equipe de socorro apresentando-se bem mais calma pela ação da energia que se derramava sobre a região e os seus habitantes. Foi colocada em uma peça semelhante à maca utilizada nos hospitais da terra e carregada para fora daquela região por mãos delicadas mas vigorosas. O espírito envolvido com os desequilíbrios cometidos no campo da política, o espírito comprometido com o assassinato dos próprios pais e o espírito da infeliz irmã endividada pelo adultério e pelo aborto, também foram retirados daquele local. Teriam a oportunidade de um novo recomeço, abrindo-se ao arrependimento. Também foram carregados da mesma maneira de Clara, em macas apropriadas àquele tipo de socorro. Dirigiram-se a um local no plano espiritual semelhante a um pronto-socorro dos hospitais da terra,
onde os espíritos que necessitavam de um atendimento mais urgente eram atendidos. Próximo da crosta terrestre, os espíritos resgatados do charco seriam preparados para prosseguir viagem tanto para junto dos encarnados em reuniões de desobsessão, como para as colônias espirituais, onde seriam acolhidos em hospitais especializados na recuperação dos seres mergulhados nas próprias mazelas morais. Estando todos acomodados, o mentor permitiu perguntas para o esclarecimento de dúvidas que pudessem ter surgido durante a tarefa realizada com sucesso. Mentor. Aquela cortina de luz dirigida para o charco possuía alguma coisa calmante para os espíritos daquela região? Sim. Podemos dizer que as energias de alta vibração, derramando-se sobre as vibrações grosseiras, possuem efeito de abrandamento dessas últimas. Se quiserem usar de uma imagem para entender melhor, podemos dizer que continham substâncias tranquilizadoras, à semelhança da medicina dos homens, que administra recursos terapêuticos em pacientes em profunda agitação e agressividade, no campo da psiquiatria. Mentor, perguntou outro aprendiz. Até o próprio juiz foi atingido. Quanto mais necessitado, tanto mais é socorrido pela misericórdia divina. Jesus não dizia que não havia vindo ao mundo por causa dos justos e sim pelos pecadores. Pois então, o nosso irmão infeliz, sendo o maior necessitado por ser o responsável principal pelos sofredores feitos seus prisioneiros, passa a atrair a maior dose de remédio da espiritualidade superior. Mentor Vespasiano. Manifestou-se outro em dúvida. Qual será a reação do juiz ao acordar desse momento e constatar o que ocorreu? Provavelmente retornará às suas reações características, porque a cura se faz de dentro para fora. A pausa fornecida pelo socorro do alto foi passageira porque a luta em busca da recuperação moral definitiva se faz no interior e do interior para fora do ser. E o que é mais importante? É uma luta pessoal, íntima, onde o interessado deseja realmente a mudança. Não pode ser feita por terceiros. Jesus deixava isso bem claro quando ensinava que, quem desejasse segui-lo, tomasse a sua própria cruz e o fizesse. Primeiro tem que existir a vontade de mudar. Depois, há que ser realizado o trabalho pelo próprio interessado na mudança. Quando nosso irmão se dispuser a isso, encontrará também mãos amigas que o ampararão em nome da providência divina. Irmão Vespasiano. Tem uma dúvida em relação ao esclarecimento dos espíritos sofredores, colocou a questão outro participante. Por que não podem ser esclarecidos sobre tudo o que necessitam aqui mesmo no plano espiritual? Não seria mais fácil entenderem, já que estão fora do corpo físico? Muito bem, meu filho. Sua dúvida é interessante. Não existe uma grande diferença entre não ter mais um corpo físico no sentido material e estar mentalmente ligado ao mundo dos encarnados. Ou seja, perdemos o corpo de carne mas não conseguimos desencarnar no sentido de continuarmos presos aos valores do mundo. Nesses casos, o espírito necessita da vinculação por alguns minutos com o médium para que, mesmo indiretamente, estando aconchegado a um veículo material, possa entender melhor as explicações que recebe através do irmão encarregado da doutrinação do espírito em desequilíbrio. Como está mentalmente dependente do mundo físico, e através desse mundo que irá ouvir melhor e entender os ensinamentos de que tem necessidade. Vamos dar um exemplo para que todos possam entender mais claramente. Se alguém vai para um país do qual não fala a língua daquele povo, necessita de um intérprete para entender e fazer-se entendido. Pois bem, o espírito que, ao perder o corpo físico continua preso aos valores do mundo material, é semelhante a alguém que foi para um país que não compreende a língua desse novo povo. Existem espíritos desencarnados que se sentem estranhos, intrusos, no mundo dos espíritos. São semelhantes ao viajante que foi para um país do qual não domina o idioma falado. Necessitam de um intérprete para compreender essa nova moradia. Esse intermediário surge na figura do médium que possibilita que o desencarnado aconchegue-se ao mundo material e receba os ensinamentos sobre a sua nova realidade. Conseguiu entender agora?
Como a maioria dos espíritos encarnados não possui, nem de longe, a mínima ideia do que seja a continuação da vida. Exclamou o aprendiz. E o estranho é que viemos daqui, mas, quando mergulhamos na carne, toda essa realidade se apaga de nossas mentes. Infelizmente é uma realidade. Devido à nossa pouca evolução, a matéria exerce sobre o espírito encarnado uma atração e uma tentação muito fortes. Os instintos ainda não dominados afloram pedindo a sua satisfação. É onde o sexo, as drogas, a desonestidade começam a falar mais alto dentro do espírito pouco firme nas suas conquistas evolutivas. Muitos preferem não crer em nada para sentirem-se livres no mundo e seus prazeres, como se fugir propositadamente do conhecimento pudesse justificar os erros. O Cristo foi claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta ler o Evangelho, que traz os ensinamentos de Jesus. É preciso entendê-lo e colocá-lo em prática. A verdade nos libertará do quê? Da sucessão dos sofrimentos, resultado da colheita dos erros que vamos cometendo ao longo da estrada da existência. Outros colocam a dúvida na continuação da vida, como um mecanismo de fuga que justifique a busca de valores materiais. Outros creem, descrendo. Nessa situação acabam por afrouxar a vigilância e se entregam às recompensas rápidas da terra. Vários frequentam uma religião apenas exteriormente, iludindo-se que cumpriram sua função de cristãos ao ir em determinado dia da semana em sua casa religiosa. Milhares fedam em Deus apenas para cumprir aparências sociais, sem viver uma só linha dos ensinamentos de Jesus. Raros são aqueles que possuem a coragem de viver servindo sem a preocupação de ser servido. Esses poucos conseguem comportar-se adequadamente para a grave realidade que a todos aguarda além do túmulo. Após 2000 anos dos ensinamentos de Jesus, depois de séculos em que espíritos grandiosos viveram no mundo exemplificando esses ensinamentos, estarmos como estamos na marcha evolutiva. A imensa maioria das criaturas humanas prefere comprometer-se com os valores do mundo e deixar para depois a realidade espiritual. Com essa conduta, sente-se extremamente deslocada deste lado da existência. Não conseguem falar a mesma língua. Necessitam de intérpretes, encontrando-os em médiuns dedicados dispostos a acolherem esses irmãos em seu perispírito através da mediunidade, onde são esclarecidos sobre o enorme tesouro atirado fora através do tempo perdido. Esclarecidos sobre a coleção enorme de dores que provocaram por não terem ouvido o alerta. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. 16. Diálogo com os encarnados. A noite estava programada e sendo preparada para receber espíritos sofredores necessitados de manifestarem-se pela via mediúnica. Os espíritos amigos acompanhavam os médiuns durante o seu dia na carne, sugerindo a eles pensamentos construtivos para que, à noite, dessem as melhores condições possíveis para o acoplamento espiritual com os desencarnados. Engana-se quem pensa que as necessidades de uma sessão mediúnica são preenchidas no momento da mesma. O preparo antecede de dias ou horas, conforme a gravidade dos problemas a serem tratados, se quisermos resultados positivos e reconfortantes. Os companheiros espirituais preparavam o exterior e o interior do centro espírita, promovendo a higienização do ambiente, à semelhança do preparo de um lar na limpeza diária indispensável, que auxiliasse a entidade necessitada do contato com os encarnados. Barreiras de isolamento com cargas energéticas apropriadas na defesa do local eram instaladas ao redor do prédio físico do centro. Tinham o objetivo de evitar a entrada de espíritos perturbadores com a finalidade de tumultuar o ambiente. Ou seja, do lado espiritual da existência, todas as providências eram tomadas pela espiritualidade amiga, para o bom proveito daquela noite. O mentor Vespasiano juntamente com os seus aprendizes estavam presentes aproveitando toda a lição que permitisse um novo e saudável conhecimento da realidade da vida que a todos aguarda. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. As perguntas não se fizeram esperar.
Os encarnados têm noção do trabalho realizado no plano espiritual, mentor. Possuem eles o entendimento da parte que lhes cabe fazer? Existem vários livros que procuram descrever o assunto, ditados por companheiros nossos da espiritualidade recebidos por médiuns idôneos. Fontes de estudos para tanto têm uma ideia do problema os irmãos encarnados possuem. Entretanto, a necessidade inadiável do estudo muitas vezes pesa em demasia na boa vontade de cada um, fazendo com que acabem por largar esse estudo para um plano não recomendável. Além do mais, sem exigirmos perfeição de quem quer que seja, já que isso é impossível no presente estágio evolutivo em que nos encontramos, ao lado do conhecimento há a necessidade de irmos, aos poucos que seja, colocando em prática aquilo que aprendemos. Assim como a fé sem obras é morta, o conhecimento sem aplicação permanece inútil no sentido de nosso aprimoramento moral. O mais importante é nossos irmãos ainda no corpo demonstrarem fé na providência divina, realizando a cota de trabalho que lhes cabe realizar naquele plano da vida. Na parte que nos toca para um bom andamento na busca do amparo que nossos irmãos sofredores necessitam, continuemos cumprindo com a nossa responsabilidade. Mentor, perguntou um outro. As barreiras vibratórias impedem a entrada no ambiente de espíritos desejosos de perturbar o ambiente. Impede em termos. Vou explicar. As entidades espirituais perturbadoras não conseguem entrar, mas o grande perigo é representado pela ligação às mentes não vigilantes de irmãos encarnados que permitem a sintonia. Ligadas a essas mentes que estão dentro do recinto, emitem suas ideias aqui de fora, que são captadas, conduzindo à conturbação do plano vibratório. Vejam a enorme responsabilidade das pessoas integrantes desse grupo. Se o participante teve um dia desequilibrado, ele pode permitir a ligação do seu pensamento com o de entidades espirituais em idênticas condições e gerar obstáculos sérios para a realização do trabalho a ser desenvolvido. Os irmãos na matéria sabem desse risco? Sim. Ou pelo menos deveriam saber através do estudo da doutrina espírita que fornece dados para tal conhecimento. Da mesma forma, permanece a responsabilidade de cada um. A ignorância daquilo que temos toda a possibilidade de conhecer não pode ser alegada para justificar falhas pessoais de ninguém. O preparo para as reuniões mediúnicas, na verdade, é feito durante toda a vida do médium, não somente alguns dias ou horas antes do mesmo. O trabalhador, que se prepara de última hora, não atinge o nível possível de ser alcançado. Segundo, estar preparado para a tarefa, que temos a responsabilidade de realizar, é um dever de todos os momentos. Não se é médium apenas no interior do centro espírita e dentro dos limites de tempo marcado pelo relógio da Terra. Ou nos preparamos como o trabalhador digno de confiança para qualquer momento ser chamado à luta, ou deixaremos de realizar em toda a sua plenitude o compromisso assumido, quando seremos responsabilizados pelos resultados insatisfatórios. Isso, evidentemente, tanto como encarnados ou desencarnados. Os espíritos sofredores são orientados com todas as informações que necessitam para modificarem seus caminhos, suas escolhas, ou esse trabalho é completado no plano espiritual. Nesse contato inicial o espírito recebe as primeiras orientações, ficando necessitado de muitas outras que se farão em novas comunicações mediúnicas como também pelos espíritos na espiritualidade. O objetivo da reunião mediúnica para aqueles espíritos muito próximos dos valores materiais do planeta é permitir que ouçam as explicações preliminares que vão abrir caminho para a continuação dos esclarecimentos no mundo dos espíritos. Existem irmãos desencarnados com uma vinculação mental tão grande com a crosta, que se tornam surdos às palavras dos mentores desencarnados. Conseguem sair daqui pelo menos entendendo que já desencarnaram e que o mundo físico deve ser deixado em busca da dimensão espiritual da existência. Tudo depende do estado particular de cada espírito aqui trazido. Alguns compreendem a nova situação de desencarnados, outros não conseguem sequer perceber essa diferença básica. A reunião mediúnica iria ser iniciada, e o mentor Vespasiano convidou seu grupo a hermanar o pensamento com os demais presentes,
encarnados e desencarnados, para a prece inicial. O irmão do centro espírita encarregado da abertura daquela reunião, tomou a palavra. Irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, elevemos nossos corações em direção a Deus e a Jesus rogando misericórdia para todos. Senhor, aqui estamos em mais esta noite reunidos em Teu nome para pedir que nos ampare em nossas fraquezas. Permita, Senhor, que possamos estender as mãos aos nossos irmãos necessitados da comunicação mediúnica e dos esclarecimentos que dela poderão se beneficiar. Faz com que nos esqueçamos nesta hora, para podermos doar-nos sem restrições. Aos espíritos amigos, de cuja presença neste momento temos a mais absoluta certeza, pedimos o amparo através da intuição que tivermos o merecimento em receber. Após a oração do Pai Nosso, daremos como aberta a nossa reunião, solicitando aos companheiros médiuns que procurem colocar-se em condições de sintonia com os espíritos desencarnados. Os espíritos necessitados da incorporação mediúnica e a manifestação através da psicofonia recebiam os últimos preparativos para que o acoplamento vibratório se consumasse, promovendo a ligação do perispírito do médium com o perispírito do desencarnado.